Pronto, tá gravando. Então, conforme eu falei, se você quiser, você pode perguntar, tá? Porque a aula de hoje, ela é um pouco complexa, ela é uma matéria de direito internacional. Então, por mais que a gente vai falar de tratados, a aula no livro está dividida em duas partes, né? A hierarquia do tratado 1 e 2. Na primeira aula é só sobre tratados, teoria geral do tratado. No âmbito internacional, não é só tratado de direitos humanos, tratado em geral, né? Teoria geral dos tratados. E na próxima aula, assim, a gente vai falar especificamente sobre tratados de direitos humanos. Tá? Então, hoje, o que nós vamos falar, a gente precisa primeiro começar sabendo o que é um tratado. Então, semelhante aos acordos, primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte, que existe a esfera nacional, que é a nossa, dentro do nosso país, onde o direito está para nós, para as pessoas, né? Pessoas físicas e jurídicas que estão aqui dentro do nosso território. Então, nós somos os atores sociais, né? As pessoas que estão dentro da sociedade brasileira. Na sociedade internacional, não existe pessoa humana, né? Os atores sociais são outros, né? São os estados e as organizações internacionais. Então, o direito internacional está para reger a relação entre esses atores, que são pessoas jurídicas de direito público, certo? E os tratados são as regras, né, a ordem jurídica que regem essas pessoas. E comumente esses estados, eles fazem acordo entre si, né, ou entre vários estados ao mesmo tempo, sobre uma determinada coisa, tá? Então é uma espécie aí de contrato, onde um acordo mesmo é o nome mais correto, onde assume a responsabilidade para com o outro sobre determinado assunto. Esse acordo é chamado aí de tratado. Ele sempre tem que ser de forma escrita, né? Ele pode ser bilateral ou multilateral. Bilateral é quando ele é restrito somente a 2 estados. Multilateral é sempre quando tem mais de 2 estados. A partir de 3 já é multilateral. Ele pode ser aberto ou pode ser fechado. Aberto é quando qualquer um pode entrar nesse contrato, né, nesse tratado. Fechado é quando é só para aquelas pessoas específicas. E todo tratado traz uma obrigação para o Estado. Tá? E se traz uma obrigação, ele tem um caráter vinculativo. E o seu descumprimento vai ter uma responsabilização no âmbito internacional. Via de regra, a responsabilidade no âmbito internacional, né, quando eu tenho primeiro, que o tipo de sanção geralmente está prevista no próprio tratado. Segundo, praxe do direito internacional, tá? O princípio da solução pacífica dos conflitos. Então, sempre quando eu tenho uma lide entre estados, tem como princípio básico resolver a situação litigiosa de forma pacífica, de forma diplomática, vamos colocar assim, para evitar de qualquer forma a guerra. O tratado, a matéria de tratado é regido pela Convenção de Viena. A Convenção de Viena, ela tem 2 versões, tem a versão de 69 e a versão de 86. A versão de 69 vem falar sobre tratados, sim, mas entre estados. Quando foi reformulada, feita a Convenção de Viena de 86, foi para incluir as organizações internacionais, por exemplo, a ONU, a OMC, o FMI, como parte legítima aí a fazer tratados. Por isso que nós temos 2 convenções de Viena, a de 69 e a de 86. Na realidade é a mesma, só que acrescida aí de dispositivos que colocam também a organização internacional como sujeito aí, né, legítimo a ser parte de um tratado. E o artigo 2º, ele traz o conceito de tratado. Ele diz assim, tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional.
quer conste de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Isso foi o artigo 2º da Convenção de 69. Em 86, já foi acrescido, que é um acordo internacional concluído por escrito entre estados ou organizações internacionais. Tá? Interessante nesse artigo é que ele fala assim, que conste de um instrumento único ou mais instrumentos. É que o tratado ele pode ter o seu texto principal e pode ter seus anexos, os seus protocolos, né? Que é tipo uma regulamentação do tratado de como aquilo deve ser feito. Tá? Então, ele não precisa ser um único instrumento, pode ser aí com vários instrumentos. E também, ao longo do tempo, pode vir acrescendo algo a esse tratado, que chamamos aí de emendas ou protocolos. E no finalzinho aqui do artigo 2º da Convenção de Viena, ele fala assim, qualquer que seja a sua denominação expressa. Isso significa que, independente da nomenclatura utilizada, vai ser tratado o documento chamado de tratado, obviamente, o documento chamado de pacto, o documento chamado de convenção e acordo. Em resumo, acordo, convenção, pacto e tratado é tudo tratado. Tudo tem a mesma finalidade no âmbito internacional, mas com uma nomenclatura diferente. Isso não tira a característica de tratado. Agora, o que tem que ficar bem nítido e bem claro, né? Declaração não é tratado. Declaração não tem força vinculativa, não tem força coercitiva. Declaração é somente uma declaração. O que ela tem é força política. Então, para que se tenha uma boa convivência internacional, há de se cumprir as declarações, mas ela não tem uma força coercitiva, não há possibilidade de se exigir de um outro, de um Estado aí, a cumprir essa declaração. Tá? Qual a declaração que nós mais conhecemos? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela não tem força vinculativa, né? Ela não é um tratado, não teve o processo de ratificação. Somente foi uma declaração feita por todos os países signatários da ONU, os 187 países. E, além das declarações, tem outros documentos que também não são considerados tratados, ou seja, não tem esse caráter, não tem todo esse procedimento regido pela Convenção de Viena. Quais são esses documentos? O compromisso, o acordo sede e o Gentleman's Agreement, né, que é o acordo de cavaleiros. Esses 3 documentos, mais a declaração, não são tratados. Tá? São documentos específicos com uma finalidade específica, mas que não tem natureza de tratado. O que é um compromisso? Um compromisso é quando eu tenho uma determinada lide entre estados, né? Ou seja, uma controvérsia entre estados, e esses estados não conseguem resolver por meio de diálogo, ou seja, por meio através extrajudicialmente, vamos colocar dessa forma. E um desses estados acaba levando essa contenda até a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU. Chegando lá, a Corte é um órgão jurisdicional, na qual nós nos submetemos, porque também fazemos parte da ONU. E esse órgão jurisdicional, ou seja, tem juízes, tem julgamento, quando ele está diante de uma lide, antes mesmo de julgar, ele pode fazer aí um compromisso, né, um acordo entre os estados, onde há uma promessa de um estado para resolver uma determinada lide. Certo? Então, compromisso é isso, é a promessa que o Estado faz, né, quando já tem um conflito, para poder solucionar aquela controvérsia, e essa promessa é feita perante a Corte Internacional de Justiça. Então, as pessoas acordam, mas acordam aí já no âmbito judicial, por isso que é chamado de compromisso. Lembrando que nós estamos na esfera internacional, por isso que a nomenclatura
ela modifica, né? É diferente, né? Por exemplo, se eu estou lá no Sejusc, o que eu faço? Eu faço um acordo, tá? Aqui, esse mesmo acordo na esfera internacional é chamado de compromisso. Então, compromisso é aquele acordo, aquela promessa de cumprir feita na Corte Internacional de Justiça. Por isso, não é um tratado. Tá? E o descumprimento do compromisso vai se submeter aí às determinações da Corte. Acordo sede. O acordo sede, ele tem também um viés político, né? Significa um acordo feito entre uma organização internacional e um Estado para que aquele Estado, aquele país, ele seja sede daquela organização internacional. Por que é feito esses acordos sedes? Justamente para possibilitar aos funcionários da organização algumas imunidades e alguns privilégios. Por exemplo, tem todo um regramento aí para concessão de visto e de autorização de residência dentro dos países. Um acordo sede pode, por exemplo, simplificar o procedimento para visto ou para autorização de residência. Isso é só a título de exemplo. Então, o acordo sede ele é mais útil aos funcionários do que ao organismo e ao Estado propriamente dito. É óbvio que politicamente ao Estado vai dar visibilidade, tá? Mas o intuito é justamente poder fazer com que os funcionários dessa organização possam ter algumas imunidades e alguns privilégios. E, por fim, nós temos o Gentleman's Agreement, ou o Acordo de Cavalheiros, que é um acordo celebrado entre países, mas não necessariamente, desculpa, deixa eu reformular essa frase, é um acordo formulado entre os chefes de Estado, entre os chefes, entre o governante desse país, entre o presidente desse país. Tá? Então, não é um acordo formulado pelo Estado. Mas, professora, qual que é a diferença? No caso do Gentleman's Agreement, o acordo é feito de governante para com governante. Quando cessa o governo, aquele acordo não tem mais validade, porque não foi o Estado que assumiu aquele compromisso, e foi aquele governo que assumiu aquele compromisso. Então, acabou aquele governo, acaba aquele compromisso. Geralmente, ele é feito, mas politicamente para estimular aí algumas relações diplomáticas. E também feito entre regiões fronteiriças, por exemplo, ou regiões de conflito. Tá? Então, não é um tratado, pois não obriga o Estado, mas somente o governante. Enquanto aquela pessoa estiver no poder, ela vai ter que cumprir, aquele governante vai ter que cumprir esse tratado. Então, é um compromisso mais político e não tem nenhum viés jurídico, nem legal, por isso que não é um tratado. Qual é a consequência do descumprimento desse acordo? A consequência também é política diplomática. Ou seja, suponhamos aí que o presidente do Brasil ele venha fazer um acordo com a Bolívia. Tá? Nesse acordo é para facilitar o acesso ao trabalho da população fronteiriça. E suponhamos aí que a Bolívia descumpra esse acordo, esse Gentleman's Agreement, né? Esse acordo de cavalheiros. Aí o que pode acontecer é algumas sanções políticas, diplomáticas. Por exemplo, o presidente pode proibir organismos bolivianos no Brasil, por exemplo. Uma embaixada boliviana. Né? Pode fechar as fronteiras para a Bolívia. Né? Pode fechar o aeroporto para a Bolívia. Pode fechar o porto para a Bolívia. Se acaso, apesar que Bolívia é bem longe, não vai poder entrar. Mas, por exemplo, ele poderia Bolívia pode receber mercadoria pelos portos do Brasil,
Porém, uma vez fechada, não há possibilidade de nenhuma carga entrar na Bolívia pela fronteira do Brasil. São sanções políticas, diplomáticas, que são impostas aí quando descumpre. Então, não é algo jurídico, é algo aí mais administrativo. Tá? Então, esse acordo não tem um poder coercitivo. Por isso que também é conhecido de soft law. Esse termo é comum no direito internacional. Se nós formos traduzir ele ao pé da letra, soft law significa lei mole. Mas ele não quer dizer exatamente isso. Ele quer dizer que é um conjunto de regras que ele não tem aquela força obrigatória. São normas que existem, diferentemente dos tratados, que têm poder coercitivo, mas são normas que existem, que não têm aquela força jurídica obrigatória, e que acabam sendo facultativas aos estados. Por exemplo, o Acordo de Cavaleiros não tem uma força obrigatória, porque não é um tratado, não pode ser nem sequer levado à ONU ou à Corte Internacional de Justiça, porque foi um acordo de cavaleiros, tá? Foi uma promessa. Mas aí cabe ao governante de cada país fazer o que achar que deve ser feito em caso de descumprimento. A soft law, ela é aquela norma facultativa que o Estado cumpre se quiser. Geralmente, elas são cumpridas porque ela tem um viés político, tá? Então, o Estado cumpre essas normas justamente para poder ficar bem perante o cenário internacional. Entendeu? Por exemplo, além do Gentleman's Agreement, soft law as resoluções da ONU, as declarações em geral, tá? Com exceção das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, fundamentadas no capítulo 7 da Carta da ONU. Essas resoluções que dizem respeito ao capítulo 7, essas têm força obrigatória, tá? Isso aí a gente viu quando falamos do Conselho de Segurança da ONU. Do restante, nada tem uma força obrigatória. Porém, os países membros da ONU, eles cumprem, justamente por essa questão política, tá? Porque querem ficar tranquilo, querem ter uma convivência pacífica. Só em termos de analogia, nós aqui somos os atores sociais dentro da nossa sociedade brasileira, assim como os estados e organizações são os atores sociais no contexto internacional. Nós temos, além do direito, que é o direito puro, a norma cogente, a norma obrigatória, nós temos uma série de regras morais impostas pela sociedade. Então, por exemplo, nós temos que ir com trajes adequados para uma igreja, né? Nós temos que saber se portar num velório, não ficar contando piada. Nós temos que saber nos portar num restaurante. E entre outras, né? Como as normas de boa conduta, que são regras morais. Essa soft law poderia ser assim, analogicamente, tá? Bem entre aspas, equiparada a essas regras morais. Você não cumpre porque é juridicamente imposto. Se cumpre justamente porque você quer manter a diplomacia, né? Manter as relações político-diplomáticas. Tá? Por isso que existem essas normas chamadas aí de soft law. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esses documentos que não são tratados? Bom dia, professora. Bom dia, Gil. Tudo bom, querida? Eu caí aqui. No caso, essa soft law que a senhora está falando, seria como uma regra de etiqueta?
Então, analogicamente, só não me coloca isso em prova nenhuma, tá? É só para vocês compreenderem a ideia, tá? Principalmente prova de concurso, porque senão você está reprovada. Mas analogicamente, sim. Se você comparar, fizer uma analogia aqui, a sociedade internacional, os atores sociais são os estados. Se você analogicamente comparar uma sociedade de pessoas físicas como a nossa, como nós, como o meio que vivemos, soft law poderia ser considerado uma regra de etiqueta, uma regra moral, né? Mas eu vou colocar, para ficar bem mais certo, vamos colocar que são regras políticas que não são obrigatórias, porém, seriam politicamente correto a cumprir. Eu creio que assim fica mais correto de se falar. Mas está certo seu pensamento, sim. Respondi, Gil? Ah, sim, obrigada. Por nada, Maria. Então, agora ficou claro. Tratado é acordo feito entre estados. Ele pode ser feito bilateralmente ou multilateralmente, quando há 2 estados, quando a partir de 3 estados é multilateral, e não é considerado tratado as declarações, acordo sede, o compromisso e o gentleman's agreement. Esses não são considerados tratados. Tá? Então, ficou bem claro. Uma coisa que a gente precisa estabelecer antes de passar para o tratado propriamente dito é que existe uma diferença entre a capacidade de celebrar tratados e a competência para celebrar o tratado. Capacidade de celebrar o tratado diz respeito à parte. Quem é que pode ser parte do tratado? Só pode ser parte do tratado um Estado ou uma organização internacional. Tá? Mais ninguém, só esses dois. No entanto, essas duas instituições, elas são pessoas jurídicas de direito público. Por isso que nós chamamos de direito internacional público. Toda pessoa jurídica, ela é uma entidade abstrata. Então, precisa de uma pessoa física para representar essa entidade abstrata. Tá? E, justamente, essa pessoa física, ela tem a competência para celebrar o tratado. Ou seja, é a pessoa que vai representar o Estado ali para poder fazer aquele tratado. Quem geralmente é a pessoa? O chefe do Estado, que representa o Estado. Né? Então, no caso, o presidente, o monarca, né, o primeiro-ministro, essa pessoa ela tem competência para celebrar tratados. Agora sim, partindo propriamente dito para a questão da teoria geral dos tratados, nós vamos falar sobre a incorporação, né? Como é que cria esse tratado? Qual é o procedimento? E qual é, em conjunto com esse procedimento, a sua incorporação no direito brasileiro? Então, tá. Antes de começar, eu quero que fique uma coisa bem clara. Existe a fase internacional e existe a fase interna do tratado. Então, a fase em que o tratado vai para ser criado são atos que acontecem lá fora e outros atos que têm que acontecer aqui dentro. Esses atos, essas fases que ocorrem dentro do país, nós chamamos de incorporação ao ordenamento jurídico. No caso, nós vamos falar da incorporação do ordenamento jurídico brasileiro. Qual é a finalidade dessa incorporação? Aí a gente vai ter que lembrar lá da teoria geral do direito, né? Principalmente do direito brasileiro. Uma lei, tratado é uma lei, né? Para ter validade dentro do território nacional, ou seja, na sociedade brasileira, não estou falando da sociedade internacional, estou falando só dentro do meu território. Ela precisa passar pelo processo legislativo e ser promulgado e publicado. Um tratado feito lá fora, ele só vai ter vigência, dentro do nosso território se ele passar pelo processo legislativo. Se ele não passa por esse processo legislativo, não tem como o governo exigir do cidadão para cumprir esse tratado.
E, geralmente, esse tratado, por mais que sejam obrigações entre os estados, eles são destinados aos cidadãos daquele estado, à população daquele estado. Por exemplo, suponhamos que o Brasil faça acordo com a Índia para importação e exportação de especiarias. Não é o Estado brasileiro que vai importar, é uma pessoa jurídica, é uma empresa que vai importar. E essa empresa vai ter que seguir as regras estabelecidas no tratado. Mas para que ela seja obrigada a cumprir, esse tratado tem que estar valendo dentro do nosso território. Senão, ela não vai ter obrigação de cumprir. Certo? Então, eu preciso dar força coercitiva para esse tratado dentro do nosso território. Por isso que existem fases internas e fases internacionais, justamente para o tratado ter coercitividade na esfera internacional e na esfera nacional. Então, vamos lá. Quais são as fases? São 4 fases que está cheia de detalhezinhos, mas são só 4 fases. Eu tenho a fase de negociação e assinatura, que é o que inicia o tratado. Depois tem a fase de aprovação, a fase de ratificação e a fase de promulgação. São essas as 4 fases do tratado. A fase de negociação e de ratificação, elas são fases internacionais, realizadas fora do território nacional. A fase de aprovação e de promulgação são fases nacionais, realizadas dentro do território nacional. Então, vamos ver cada uma delas. A começar pela negociação. Então, negociação e assinatura. Primeiro eu negocio, depois eu assino. O que é a negociação? É quando as pessoas ali competentes para representar aquele estado sentam e conversam. Essa fase de negociação é quando os agentes diplomáticos lá vão discutir o acordo, o tratado, né, as cláusulas do tratado, né, para poder chegar a um senso comum. Via de regra, quem pode celebrar tratados é o presidente. Porém, o presidente pode delegar essa competência a outras pessoas, tá? Como, por exemplo, os seus ministros, né, através de uma carta de plenos poderes. E aqui é o que acontece, porque não dá para o presidente aí estar celebrando vários tratados ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho, por exemplo, o caso do acordo que eu falei, né, um tratado entre Brasil e a África sobre especiarias. Nesse caso, eu prefiro que o meu ministro da Economia faça as tratativas, porque ele tem mais conhecimento técnico sobre tributação, sobre cenário econômico, né, sobre as vantagens econômicas para o meu país. Então, o presidente vai dar uma carta de plenos poderes para que o ministro da Economia faça esses acordos, essas negociações. Certo? Então, não necessariamente tem que ser a pessoa do presidente. Ele pode delegar outra pessoa para fazer essas negociações. Depois que é feita essas negociações, o que foi discutido, a síntese, né? O acordo feito é reduzido a termo. Então, é redigido um documento, tem que ser de forma escrita, nós já falamos isso. E esse documento é redigido na língua oficial dos países participantes. Tá? Depois de feito isso, né, redigido na língua oficial, ele é levado à assinatura. Então, a assinatura é um ato internacional que compete ao presidente da República, lembrando que ele pode delegar, né, que está lá no artigo 84, inciso 8º, é dele, mas ele pode delegar. Quando ele faz essa delegação, né, tem os representantes, tá, que são os representantes naturais para celebrar tratados. Quem pode celebrar tratado no Brasil? O presidente da República, como a gente já disse, e o ministro das Relações Exteriores, pela natureza do cargo. Essas duas pessoas, elas são consideradas autoridades
plenipotenciárias plenas. Isso é muito importante. Plenipotenciário pleno são as pessoas que têm total autonomia para celebrar tratados. O que é total autonomia? Que ela pode celebrar tratados com qualquer estado e com qualquer organização internacional. Segunda, né? Quem mais são os representantes naturais, né, para poder assinar esse tratado? O chefe de missão diplomática, então, o cônsul, né, daquele país, né, o cônsul brasileiro da África, pode assinar um tratado. Porém, o chefe de missão diplomática, ele só é plenipotenciário naquele estado da sua missão diplomática. Ele não pode celebrar tratado com outros estados, não, só pode celebrar tratado com aquele estado ao qual ele está vinculado diplomaticamente. E, por fim, ainda os tratados podem ser celebrados por qualquer ministro quando eles recebem do presidente da República uma carta de plenos poderes. Essa carta de plenos poderes, ela pode ser limitada ou não, mas geralmente ela vem determinando, autorizando aquele ministro a fazer um determinado tratado X com determinado estado Y, tá? Determinar para que é essa carta de plenos poderes. E ela só vai ser válida para aqueles fins que estão determinados nessa carta. Então, resumindo, eu tenho três espécies de pessoas que podem assinar. O plenipotenciário pleno, que é o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores. O plenipotenciário diplomático, que é o chefe da missão diplomata, mas esse só pode celebrar tratado com o país ao qual ele é vinculado diplomaticamente. E a pessoa portadora de uma carta de plenos poderes. Antes de assinar um tratado, ele tem que apresentar a carta de plenos poderes. E na redação do tratado vai estar escrito que foi apresentada a carta de plenos poderes por fulano de tal, né? Que ele tem ali autoridade para assinar aquele tratado. Então, essas três pessoas podem assinar o tratado. Depois que é feita essa assinatura, não pode mais haver modificação das cláusulas do tratado. No entanto, pode haver sim uma retomada das negociações, mas aí volta no início. Tá? Não há como modificar sem discutir. Então, para que haja uma modificação, tem que voltar e fazer novamente a negociação. Aí negocia, faz tudo isso que eu falei para vocês novamente. Mas uma vez assinado, não tem mais modificação. Ou vai para a ratificação, ou volta tudo e começa da negociação. O tratado autêntico, né, o tratado que foi assinado, ele é deixado com um país depositário, que vai guardar aquele documento, e uma cópia também é enviada à Secretaria da ONU, para que dê publicidade no âmbito internacional de que aquele tratado está sendo realizado, é como se fosse registrado, né, um registro daquele tratado, semelhante aí ao nosso cartório, né, quando a gente quer que um ato jurídico tenha efeito erga omnes, a gente registra no cartório. No caso do Estado, né, para que tenha publicidade para todos os outros estados, registra também esse tratado na Secretaria da ONU. Mesmo porque há tratados abertos em que outros países podem participar. Então, a forma mais fácil de dar publicidade e outros países manifestarem o seu interesse é esse tratado estando na ONU, na secretaria, registrado junto à ONU. Então, depois, até esse momento da assinatura, o Estado que está parte desse tratado, ele pode fazer as suas reservas ao tratado. O que é uma reserva ao tratado?
comumente isso acontece em tratados multilaterais, porque num tratado bilateral, geralmente, não há que se fazer reserva, porque eu concordo ou não, né? Então, a reserva é o direito que um Estado tem de ratificar o contrato, mas de não ratificar uma cláusula específica, uma ou mais cláusula específica, ou seja, parte do tratado. Tá? Então, essa aqui é a reserva, quando o Estado declara, né, de forma unilateral, de que ele vai ratificar aquele contrato, né, mas uma determinada cláusula do contrato, ele se reserva o direito de não ratificar. Tá? Isso pode acontecer se acaso o tratado não dispor nada em contrário, porque há tratados que dizem que não há possibilidade de fazer reservas, ou aceita o tratado da forma que está, ou não ratifica. Isso acontece, como eu já disse para vocês, geralmente em tratados multilaterais. Tá? Vejam, vai depender do tratado, do que está escrito, porque um tratado acaba sendo um contrato, um acordo. Né? Vai depender das cláusulas que estão escritas. Não existe uma regra determinada, o que existe são procedimentos, mas não uma regra determinada para o que tem que ter no tratado. Existe o que não tem que ter, então as normas do tratado não podem contrariar, por exemplo, princípios gerais do direito internacional, né, que é o chamado jus cogens, que é as normas absolutas do direito internacional. E também não pode contrariar normas de direitos humanos. Então, a simples assinatura não obriga o Estado. Senhores, eu falei que a assinatura é um ato internacional, porém, ainda o tratado não está em vigor. Por quê? O que faz o tratado estar em vigor é a ratificação. Só que só pode ser ratificado o tratado se ele foi aprovado no território nacional de cada país parte daquele tratado. Então, a assinatura não faz o tratado entrar em vigor, mas a assinatura, ela é uma promessa do Estado de que vai submeter aquele tratado ao poder legislativo do seu país, para que ele possa ser aprovado pelo seu respectivo parlamento. Tá? Então, por isso que a assinatura não tem uma obrigação, não cria uma obrigação, não faz o tratado viger de imediato, mas cria uma expectativa de que o Estado parte vai levar esse tratado ao poder legislativo do seu país para ser aprovado. Né? E na sequência aqui, desculpa, gente, eu deixei um slide de ontem que não era para deixar, perdão, não lembrava. Então, após essa fase de assinatura, o que nós temos é a fase de aprovação. A assinatura não é a promessa? É a promessa de que eu vou levar esse tratado para o Congresso Nacional. Aí eu trago esse tratado para dentro do meu ordenamento jurídico. E aí começa a fase de aprovação. Alguma pergunta sobre a primeira fase, negociação e assinatura? Tranquilo? Tudo tranquilo, professora, sem problemas. Obrigada. Pelo menos para mim. Então, veja, estou lá fora na esfera internacional, pego esse tratado que já está assinado e venho para cá para o Brasil. Quando eu falo esse venho para cá, quem faz isso é o Poder Executivo. Não necessariamente o presidente, pode ser um representante, aquele plenipotenciário, tá? Então, traz para o Brasil. Então, o Executivo entrega esse tratado ao Congresso Nacional. E lá chama o que costumamos falar de processo legislativo. Então, inicialmente, esse processo vai começar na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Então, ele vai primeiro, quando entra no Congresso, né? Vai para a Câmara dos Deputados e vai
primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, eles vão analisar se aquele tratado ele é compatível com a nossa Constituição, tá? Tanto materialmente quanto formalmente. Tá? Então, se atende os critérios da nossa Constituição. Materialmente, quando a matéria do tratado não contraria as matérias da Constituição. Formalmente, se aquele tratado seguiu os ritos formais para ser feito. Por exemplo, se a pessoa que assinou aquele tratado, ele tinha autorização para fazê-lo, ou seja, se era um plenipotenciário. Uma vez, se for negado, se for rejeitado pela comissão, esquece, acabou, encerra tudo e arquiva. Se foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pega o tratado e encaminha para a Comissão de Relações Exteriores. Na Comissão de Relações Exteriores, o que vai ser analisado é se a matéria do tratado é compatível com a legislação infraconstitucional. Então, aqui é materialmente compatível, né? Se não contraria uma norma infraconstitucional, para que não crie uma futura antinomia dentro do nosso ordenamento. Sendo aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, esse tratado vai ser submetido à votação. E na votação, na Câmara dos Deputados, como o tratado tem natureza de lei ordinária, aqui ele pode ser aprovado por maioria simples. A maioria simples é metade mais um dos membros presentes. Aprovado na Câmara, vai para a votação do Senado, onde também vai ser novamente votado, que é a Casa Revisora, né? Uma vez aprovado pelo Senado, é emitido pelo presidente do Senado um documento chamado Decreto Legislativo. O Decreto Legislativo, ele aprova o tratado. Ele fala que, ok, esse tratado pode ser ratificado, esse tratado pode ter validade do nosso território. É óbvio que aqui nós temos depois ainda a fase de sanção e veto, tá? Mas isso é um pouquinho mais adiante, a gente vai falar. Então, a fase da aprovação é basicamente isso, é o processo legislativo de lei ordinária. Porque o que o Congresso irá fazer é referendar o tratado realizado pelo Executivo, dando justamente essa compatibilidade entre a Constituição e a lei infraconstitucional. Nessa fase que eu falei, o Legislativo não pode modificar o tratado. Não tem como, porque o tratado é feito entre Estados. Lembra que eu falei da assinatura não cabe modificação? Nem pelo Legislativo. Porém, o Legislativo pode fazer reservas. A reserva ela não é uma modificação, ela é uma abstenção ao cumprimento de uma determinada cláusula do contrato, do tratado. Então, por isso que o Legislativo pode fazer. Se o Legislativo faz reservas, não tem outra opção o Executivo senão aceitar essas reservas, porque aí o Legislativo tem um maior poder. O Legislativo pode aprovar o tratado também, desabonando a reserva feita pelo presidente da República ou pelo representante do Executivo. Suponhamos que lá na assinatura o Brasil tenha assinado, mas com reserva lá, assinado o tratado X com reserva lá cláusula 10. Traz o tratado para aprovação do Legislativo. O Legislativo analisa e fala assim, nós vamos aceitar, né, esse tratado, porém, nós vamos desabonar a sua reserva. Nós vamos ratificar o tratado como um todo, sem a reserva feita pelo presidente.
o presidente não pode fazer outra coisa senão aceitar esse desabono da reserva realizada. Ou seja, quando ele for ratificar o tratado, ele tem que eliminar a reserva feita no ato da assinatura. Com relação à fase de aprovação, tudo ok? Alguma pergunta? Processo legislativo? Tranquilo, professor. Para quem já teve constitucional, fica um pouco mais fácil, inclusive, de compreender essa parte. Então, feito isso, então, primeira fase, negociação internacional. Segunda fase, aprovação nacional. Terceira fase, ratificação internacional. Começa lá fora, volta para dentro, vai lá fora novamente. Então, a ratificação, ela é a comunicação formal de que o legislativo aprovou o tratado. Lembra que o legislativo emite um decreto legislativo dizendo que aprova esse tratado? O chefe do executivo, né, ou o representante do executivo, vai pegar esse tratado e vai levar lá para a ONU, né, e para o depositário, para dizer assim que, olha, foi aceito esse tratado no meu território nacional, eu já posso ratificar. Eu tenho que apresentar um documento formal de aprovação, que é o decreto legislativo. Feito isso, o presidente da República, ele ratifica esse tratado, que é um ato internacional, e a partir desse momento da ratificação, aí sim o tratado passa a ser uma obrigação para o Estado. Agora o tratado já está vigendo internacionalmente. Tá? A partir daquele momento, por isso que nós falamos que os efeitos do tratado, da ratificação do tratado, eles são ex nunc, é daquele momento em diante, eles não retroagem, é só do momento da ratificação. Então, quando é que um tratado começa a viger? Ou a partir da ratificação, ou a partir do momento em que o próprio tratado dispuser um lapso temporal, né? Por exemplo, ele pode estar lá no tratado. Esse tratado passará a viger 1 ano após a ratificação. Tá? Semelhante ao que acontece ao processo legislativo. Então, uma vez ratificado, existem 2 possibilidades. Primeiro, se for um tratado multilateral, né, e ele já estiver em vigor, daquele momento em diante, o Estado passa a ter aí que cumprir as normas do tratado. Se o tratado não estiver em vigor no âmbito internacional, para aquele Estado que já ratificou, corre o prazo de irretratabilidade. Ou seja, o Estado ele não pode voltar atrás, simplesmente tirar a ratificação. Não há possibilidade de fazer isso, porque já foi ratificado. Aí ele teria que se valer de um outro procedimento chamado denúncia, mas não dá simplesmente para retirar a ratificação. Isso não ocorre, não é o procedimento. O procedimento é a denúncia. Então, ele não pode se retratar da ratificação, mas pode fazer a denúncia. A denúncia é o ato pelo qual o Estado declara a vontade de sair daquele tratado. Tá? Então, não é possível retirar a ratificação, mas é possível fazer a denúncia ao tratado. Cada tratado... Oi, pois não, Fernando? Bom dia. Como que aí, no caso, a parte do veto, então? Para a senhora explicar para a gente. Eu vou chegar lá na 4ª fase. Ah, então tá bom. Obrigado. Tá bom? Já a gente chega lá. Então, cada tratado tem uma cláusula que determina a sua entrada em vigor, tá? Internacionalmente. Mas, nacionalmente, o STF já determinou que para ele entrar em vigor no nosso território tem que ter a promulgação e a publicação, que é a preocupação do Fernando aí, que nós não chegamos a essa fase. Né? Então, de forma contraditória,
pode ocorrer que o tratado entre em vigor primeiro na esfera internacional, para só depois entrar em vigor no âmbito interno, certo? O que rege todo o tratado é a boa-fé, que está lá no artigo 26, né, que diz que todo tratado tem que ser cumprido, ele obriga as partes e deve ser cumprido porque todos estão de boa-fé, a chamada pacta sunt servanda. Também outro princípio que rege o contrato, outra regra que rege o contrato, está no artigo 34, que é a regra geral com relação aos terceiros, que diz assim: um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro estado sem seu consentimento. Isso tudo para falar sobre o princípio do consentimento voluntário. Então, só ratifica um tratado se o país quiser. Se ele não quiser, ele não assina, ele não ratifica. Veja que a assinatura não obriga a ratificação, é só um compromisso, uma expectativa. E a ratificação, ela só obriga os estados partes, não pode obrigar a terceiro. Tá? Existe uma exceção a esse princípio, né, que está lá na cláusula incondicional da nação, né, prevista no artigo 1 do GATT, Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Né? Somente essa exceção. Essa exceção, ela diz assim, que se um estado faz um tratado com um país e depois, posteriormente, faz a mesma espécie de tratado com outro país, com a mesma matéria, com os mesmos fins, com os mesmos objetivos, geralmente acordos comerciais, tá? Esse artigo 1º diz que as mesmas vantagens tarifárias oferecidas a um devem ser oferecidas ao outro. Tá? Aí não interessa, não precisa ter o consentimento. Né? Se há uma situação mais vantajosa a uma determinada nação, sob um determinado tratado idêntico com causas específicas, essa condição benéfica deve ser estendida ao outro. Por exemplo, o Brasil faz um compromisso aí, um tratado de importação com o Paraguai para importar soja, né? Com uma alíquota aí tarifária de 5% do valor bruto, né? Do peso bruto da soja. Aí, posteriormente, ele faz o mesmo tratado com o Uruguai, sobre soja, para importar soja, só que aí para o Uruguai ele concede uma tarifa aí de 4,5%. Automaticamente, pelo Acordo Geral de Tarifas de Comércio, essa situação mais benéfica ao Uruguai tem que ir lá e ser estendida ao Paraguai também. Por isso que nós falamos de cláusula incondicional da nação. Sempre que houver uma vantagem tarifária concedida a uma parte em um tratado com o mesmo objeto, com as mesmas situações idênticos, né? Essa tarifa, essa vantagem deve ser concedida ao outro estado, no outro tratado, tá? Lembra que esse acordo trata de tarifas e comércio. É geralmente onde acontece essa exceção. Não preciso de anuência, não preciso do consentimento de nenhum estado. Já é automaticamente uma responsabilidade do estado em conceder essa vantagem tarifária. Só um detalhe, é óbvio que o GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, ele é válido para quem ratificou, né, para quem formulou esse acordo. É possível outros estados aderirem ao tratado depois da ratificação? Sim, desde que haja uma disposição expressa no tratado autorizando outros estados a adentrarem. Então, são estados que não participaram da negociação, mas que querem fazer parte daquele tratado. Então, eu preciso de uma cláusula expressa que determine aí essa entrada de novos estados partes.
Quando o Estado manifesta a vontade de fazer parte do tratado, de entrar nesse tratado, os outros membros originários têm que aprovar a entrada desse Estado nesse tratado, porque ele não foi parte, né? Ele não negociou. Esses são chamados os tratados de acordos abertos, onde prevê uma cláusula aí para adesão posterior à ratificação. No entanto, nós temos questões de segurança jurídica, porque seria muito fácil um Estado invocar o direito interno, a incompatibilidade do direito interno, para deixar de cumprir um tratado. Então, veja, ele vai, assina, aprova internamente, ratifica, e posteriormente um Estado deixa de cumprir esse tratado alegando incompatibilidade com o direito interno. Fala, olha, eu não posso cumprir esse tratado porque ele fere uma lei federal do meu país. Isso não é possível, essa argumentação ela não é possível em direito internacional. Está lá no artigo 27 da Convenção de Viena, que diz assim: uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Por quê? Porque a fase de aprovação é justamente para verificar a incompatibilidade com o direito interno. Isso significa que o Estado que não cumpre o tratado, alegando incompatibilidade com o direito interno, ele vai ser responsabilizado no âmbito internacional. Pode não haver nenhuma consequência no âmbito interno, porém, no âmbito internacional, ele vai ser responsabilizado, de acordo com as cláusulas do tratado. Porque ele deveria saber dessa incompatibilidade quando aprovou o tratado no âmbito interno. Então, não é possível alegar que não sabia para descumprir o tratado. E, por fim, eu posso emendar um tratado? Posso. Posteriormente dele ratificado, eu posso emendar. Está lá no artigo 39. Um tratado pode ser emendado por acordo das partes. Então, feito ratificado, passa algum tempo, há necessidade de uma adequação, os Estados-partes sentam, conversam e façam uma emenda a esse tratado. Tá? Então, é comum isso acontecer. O que aconteceu com a própria Convenção de Viena, ao incorporar as organizações e organismos internacionais aí para compor a parte da assinatura do tratado. E aí, uma vez ratificado, volta para o Brasil para a fase de promulgação, que foi o que o Fernando falou para nós, né? Perguntou onde vai entrar a fase de promulgação. A fase de promulgação, ela vem depois da fase do veto. Então, como fica isso? Antes de ratificar lá, né, no processo legislativo, o Congresso Nacional, tá, votou, né, vota a Câmara, depois vota o Senado votou, vai para o presidente. Né? Já de posse do decreto legislativo aprovado, o presidente já pode pegar e ratificar. Não precisa promulgar primeiro, ele pode já ratificar. Tá? A promulgação não faz parte do processo de criação do tratado. Não. Lá, na fase internacional, encerra na ratificação. A promulgação é ato interno, para ter validade no nosso território. Certo? Então, se está tudo ok, perfeito. Porém, pode acontecer que ali na fase do processo legislativo, se o Congresso aceitou do jeito que está, do jeito que foi proposto, não cabe veto, não faz lógica o presidente vetar, porque o Congresso aprovou exatamente o que o presidente gostaria que fosse aprovado. É ilógico. Seria até uma falta de responsabilidade aí um presidente vetar um tratado que não houve alteração nenhuma. Né? Porém, pode acontecer
do Congresso fazer uma reserva ao tratado, né? Ou desabonar uma reserva feita pelo presidente ao tratado. Então, quando é que ele faz uma reserva? Quando ele reserva o direito de ratificar o contrato, mas não ratificar uma determinada cláusula. Quando é que ele desabona uma reserva? Quando ele derruba a reserva feita pelo presidente da República no ato da assinatura do tratado. Tá? Nessas duas condições, então, vai estar descrito no decreto legislativo que foi aprovado aquele tratado com aquelas reservas ou desabonando determinada reserva. Esse instrumento por si só já é suficiente para ratificar. Por isso que nós não estudamos os dois juntos, tá? Então, esse instrumento, o decreto legislativo é suficiente para poder ratificar. Porém, internamente ainda não acabou. Ainda não acabou. Veja que o que acontece é que eu não preciso que a fase de promulgação ocorra após a fase de ratificação. Mas, geralmente, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Tá? Podem acontecer ao mesmo tempo. Então, de posse com esse decreto legislativo do Congresso, o presidente pode sancionar, né, aprovar o decreto com aquelas reservas ou com o desabono daquelas reservas, ou pode vetar. Ele vetando, porque ele não gostou das reservas feitas, acontece a mesma coisa no processo legislativo. Volta para o Congresso, ele tem que comunicar aos presidentes do Senado em 48 horas do veto. Os seus motivos têm que ser políticos, né, ou constitucionais. Feito isso, o presidente do Senado, ele precisa comunicar ao Congresso que vai votar em sessão única em até 30 dias sobre a manutenção daquele veto, tá? Ou a derrubada do veto. Tem 30 dias para fazê-lo. Se o Congresso não faz em 30 dias, tranca a pauta do Congresso e ele tem que votar aquele veto antes de fazer qualquer outra coisa. Certo? Uma vez recebido o veto, aqui o tratado não vai ser ratificado. Certo? Como o presidente vetou, ele não ratificou, obviamente, né? Uma vez derrubado o veto, encaminha esse tratado novamente para o presidente para que ele vá lá e promulgue e publique. O presidente pode ainda ficar magoado, ressentido e falar, também não vou publicar isso. Não vou promulgar, não vou assinar isso. Se o presidente não o fizer, o presidente do Senado pode promulgar no lugar do presidente, assim como o vice-presidente do Senado pode fazê-lo. Esse procedimento encontra-se na nossa Constituição Federal. Por quê? Para tratados, aplica-se o mesmo procedimento de lei ordinária. Tá? Logo, o status de tratado no âmbito interno é status de lei ordinária, com exceção dos tratados de direitos humanos aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que isso é objeto da próxima aula. Tá? Mas, em regra geral, o status do tratado no Brasil é de lei ordinária. Então, a promulgação, ele atesta a validade daquele tratado no território nacional. Então, é importante saber que a ratificação é um ato internacional e a promulgação é um ato nacional. Para ter validade no âmbito internacional, basta a ratificação. Para ter validade no âmbito interno, eu preciso da promulgação e da publicação. Se o presidente meter o pé pelas mãos aí, né, e ratificar antes dessa promulgação e publicação, ou até mesmo na pendência de um veto, que também nunca aconteceu, geralmente não está na lei, mas
É costume jurídico esperar o julgamento do veto para poder ratificar, tá? Mas não está escrito, mas se faz dessa forma, espera o julgamento do veto, a votação do veto para poder ratificar. Mas se o presidente meter os pés pelas mãos aí, ratificando antes da publicação e da promulgação ou do julgamento da votação do veto, achando, né, que vai ser aceito, tal. Se por um acaso esse tratado tiver validade no âmbito internacional e não tiver no âmbito interno, aí ele vai ter que fazer a denúncia lá saindo desse tratado. Tá? Então, por isso que se espera parte por parte no nosso Brasil, né, espera todo o procedimento legislativo, por mais que seja possível, somente com decreto legislativo ratificar o tratado, geralmente a gente espera até a votação de vetos para poder ratificar um tratado. Uma vez ratificado o tratado, o presidente da República o promulga através do decreto presidencial. Então, se não tem veto, não tem nada, aí fica tranquilo, né? Eu vou lá, ratifico, né? E depois eu promulgo. Por que eu espero a ratificação? Porque se o tratado é para ter validade internacionalmente, né? Então, primeiro eu tenho que fazer ele valer lá na esfera internacional para depois promulgar aqui. Certo? Então, a promulgação ela vai acontecer depois da ratificação. Por isso que é comum um tratado entrar em vigor primeiro na esfera internacional, para depois entrar em vigor na esfera nacional. Tá? E geralmente ela se dá publicidade à promulgação através da publicação em diário oficial. Aqui eu já falei para vocês. E a questão do veto está no artigo 66, parágrafo 1º, 4º, 5º e 7º. Né? Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no caso o tratado, inconstitucional ou contrário a interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro das 48 horas, o presidente do Senado os motivos do veto. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e artigo 5º, o presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. No caso do tratado, a gente espera a ratificação para fazer a promulgação. Mas cabe, sim, ao presidente do Senado fazer a promulgação. Certo? Bom, são essas as 4 fases aí do tratado, basicamente 2 nacionais e 2 internacionais. Tem alguns detalhes dessas fases, porém, que é bem longo, tem todo o processo legislativo que eu simplifiquei para vocês, muito, muito mesmo, tem mais detalhes nesse processo legislativo, mas basicamente, né, a grosso modo, são esses o procedimento para incorporação do tratado no ordenamento jurídico brasileiro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professora, então, significa que enquanto não acabar as briguinhas internas entre o executivo e o legislativo, nada feito? Não necessariamente. Veja, que lembra que eu falei? O decreto legislativo é suficiente para ratificação. Se um presidente louco da vida, que não é muito difícil isso acontecer, né? Vai lá e me promulga antes de discutir um determinado veto, né? Por exemplo, vetou a reserva feita pelo Senado, tá? Só esse, o veto é somente esse. E foi lá e ratificou o tratado sem aquela reserva realizada, achando que, ou com aquela reserva. Tá?
achando que vai derrubar, ele vai meter o pé pelas mãos. Então, via de regra, isso não acontece, mas não que esteja escrito, mas não acontece. Geralmente, a gente espera, o presidente da República espera todo o processo legislativo, tá? Aqui até a votação de vetos, para só depois ratificar. Tá? Eu não considero uma briguinha, Gil, porque o legislativo é que vai representar o povo. Porque às vezes o presidente só faz um tratado por interesse do governo e não por interesse do povo. Por isso que é importante o papel do legislativo, tá? Então, o comum que acontece geralmente é isso, esperar toda a fase aqui, tá? Mas a promulgação ela só vai acontecer depois da ratificação. Geralmente não são situações que demoram, tá? Elas são feitas, você vê que o prazo é bem curto, né? São de horas e de dias, são questões que vão acontecendo quase que simultaneamente. Mas primeiro eu ratifico o tratado para depois eu promulgar o tratado. Então, saiu aqui do Congresso já quentinho, o presidente já pega e vai lá e ratifica. Ratificou, pega o documento da ratificação e emite um decreto presidencial, né? Decreto presidencial não existe, decreto do executivo, dizendo assim, promulga-se o tratado firmado sobre comércio de soja entre Brasil e Uruguai, por exemplo. Vem a publicação, aí já tem validade no âmbito interno, tá? Mas sim, primeiro eu tenho que esperar toda a fase do executivo para depois eu poder ratificar esse tratado. Não é um bicho de sete cabeças, né? Porque vai lá, discute com o Estado, traz aqui para o Brasil, faz o legislativo discutir, o legislativo discutiu e concordou, vai lá, leva de novo lá fora, ratifica, começa a valer lá fora, traz aqui, né, publica e começa a valer aqui dentro. Basicamente são essas as fases, certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá bom. Vamos fazer um intervalozinho e a gente volta já já? Agora comigo são 9h30, a gente volta 10 para as 10, tá? 9h40. Opa, 9h50, tá bom? Então, 9h50 a gente volta. Certo? Deixa eu colocar aqui. Bom café, professora. Obrigada. Até já, gente. 9h40. Mas é o quê? Passou aquele dia lá naquele que tava correria?
Oi, pessoal, voltamos? Estão por aí? Presente. Obrigada, Célia. Valeu, Ari. Tá aqui, Pro. Obrigada, Carol. Ari, não dá para te escutar porque o seu celular, o seu microfone está dando eco, tá? A gente. Presente, professor. Oi, Zil, obrigada. Ari, eu não consigo te escutar porque o seu celular tá, o seu áudio está dando eco, tá? Então não dá para entender. Perfeito. Então, vamos agora para a última parte da nossa aula, terminar os últimos 10 slides aí. Agora que a gente já sabe de todo esse procedimento do tratado, então ele já está em vigor tanto na esfera nacional quanto na esfera internacional. Tá? E a gente tem que ter em mente que existem dois principais princípios que regem os tratados, nem outros, que são princípios de direito internacional, mas dois em específicos, que é o Pacta Sunt Servanda, que a gente já viu, que está previsto na Convenção de Viena, que diz que os contratos devem ser cumpridos, inclusive é um princípio do direito civil brasileiro, né, que os contratos devem ser cumpridos, e o Pacta Sunt Servanda é que o tratado também deve ser cumprido. E tem outro princípio, que aí talvez vocês não conheçam, que é o rebus sic stantibus, que significa que, se manter as mesmas circunstâncias, o contrato deve ser seguido conforme determina a Pacta Sunt Servanda. Porém, se as circunstâncias mudarem e não tem mais como cumprir aquele contrato, aquele tratado, esse tratado ele pode tanto ser modificado quanto ser extinto. Por exemplo, eu fiz um tratado de exportação exclusiva para a China de arroz. Então, toda a minha produção de arroz vai ser exclusivamente para a China, né? Todo o meu excedente. No entanto, teve uma catástrofe ambiental no nosso país, tá? Climática, em que não foi possível colher arroz o suficiente para exportar. Então, aquele ano, nós não vamos exportar nenhum grão de arroz para a China, porque não foi algo que nós queríamos. Foi um motivo de força maior que fez com que não houvesse produção de arroz naquele ano. Logo, não se manteve as mesmas circunstâncias. Então, eu não tenho como cumprir o meu acordo de exportar tantas toneladas para a China. Então, se a circunstância se mantiver, mantém-se a Pacta Sunt Servanda. Se as circunstâncias não se mantiverem, eu posso aí modificar ou extinguir o tratado, como foi feito esse ano por conta da pandemia, onde vários tratados tiveram que ser modificados por conta da crise econômica. Tá? Então, a regra geral é a Pacta Sunt Servanda, que é aquilo que é acordado tem que ser cumprido, porém, o que é acordado pode não ser cumprido, modificado ou extinto, se as circunstâncias em que foram feitas aquele tratado se modificarem. E esses são os dois principais princípios que regem os tratados. Por fim, os tratados, eles podem se extinguir. Então, eles podem se extinguir ou porque as partes querem, ou porque deu o prazo em que ele estaria em vigência. Tem tratados que têm prazo, né? Esse tratado permanecerá em vigor pelo prazo de 5 anos. Né? Então, fim do prazo, extingue-se o tratado. Ou ainda pela denúncia. Tá? Então, ambas as partes podem acordar para a extinção do tratado. Pode decorrer o lapso temporal que extingue o tratado, ou pode haver uma denúncia ao tratado. A denúncia é quando uma das partes quer sair do tratado. Então, é um ato unilateral do Estado, para que ele possa se retirar do tratado. Ele tem que ser feito de forma expressa, então é um procedimento formal,
porque enquanto ele não fizer isso formalmente perante os devidos órgãos, né, por meio de um documento específico, esse tratado ainda está em vigor. Então, ele precisa fazer por um documento específico. Já já a gente vai ver qual que é esse documento. Veja que sempre quando eu estou falando em denúncia, eu estou falando em rescisão. Eu estou rescindindo o tratado, estou me retirando. Então, um denunciante é o Estado que se retira do tratado. Quais são as possíveis causas de extinção? Além dessas que eu já falei, né? Que pode ter outras. Por exemplo, a previsão expressa do tratado nas circunstâncias em que ele pode se extinguir. Né? O consentimento das partes, quando as partes acordam em extinguir o tratado. A redução do número de partes. Às vezes um tratado é multilateral e ele só tem razão de ser porque ele é multilateral. Por exemplo, uma área de livre comércio. Se reduzir as partes, não convém mais manter o tratado. Então, exige um número mínimo de estados participantes desse tratado. Então, a redução de números de estados partes pode aí extinguir um tratado a depender da natureza dele. Um tratado posterior, que pode revogar o tratado anterior, porque é contraditório. Quando um estado viola cláusulas importantes desse tratado, ele também pode ser extinto. Também pode acontecer a extinção quando acontecer circunstâncias posteriores, como eu falei anteriormente, né, que impedem o cumprimento desse tratado e aquilo é motivo de força maior, não foi vontade do Estado. Né? Simplesmente aconteceu por forças da natureza. Também pode ser causa de extinção do tratado a ruptura de relações diplomáticas, quando dois estados, eles politicamente brigam, vamos colocar dessa forma, então rompem a diplomacia. Rompendo a diplomacia, acaba com todas as relações internacionais. Então, com todos os tratados, eles são extintos de imediato, porque acabou a relação diplomática entre aqueles países. O surgimento de uma regra costumeira, existe o costume internacional, e se ele vir posterior ao tratado, ele pode derrogar um contrato, lex posteriori derrogat priori. Então, a lei posterior derroga a anterior, mesmo sendo costume, o direito costumeiro, consuetudinário internacional, ele tem grande peso. A superveniência de uma norma imperativa de direito internacional, que é o jus cogens, que são normas absolutas, né, princípios gerais de direito internacional, também pode fazer com que um tratado seja extinto. E qual que é o procedimento para denúncia? Depende. Né? Depende porque um tratado para ele ser denunciado no Brasil, né, para o Brasil sair desse tratado, ele tem que fazer o procedimento formal junto à Secretaria da ONU e aos demais estados partes. Porém, existem duas teorias como fazer esse procedimento formal. A teoria que prevalece, ou a majoritária, é de que o tratado pode ser extinto de imediato por decreto executivo pelo presidente. Aí não necessitaria da anuência do Congresso Nacional. Isso é o que está em praxe hoje e é a doutrina que prevalece. Porém, existe uma doutrina contrária, que diz que não, que para fazer a denunciação do tratado, para se retirar do tratado, é necessária a aprovação do Congresso. O STF ainda não decidiu sobre, né, está lá para o STF decidir qual será o procedimento adotado aí para poder denunciar o tratado. Só uma crítica, né? Para o presidente sair do tratado por meio de decreto executivo é mais fácil, menos burocrático, né? Porém, pode não ser interessante para o país, somente para o governo.
Por isso que seria necessário aí o legislativo participar. Justamente é essa crítica que faz a teoria contrária ao decreto do executivo. E aqui, algo muito importante que vocês têm que dar aí destaque nos estudos de vocês. Tratados de direitos humanos não pode ser renunciado na ordem jurídica brasileira. Por quê? Porque nossa Constituição, ela, implicitamente, nós temos o princípio da proibição do retrocesso social. E tratados de direitos humanos, eles são avanços sociais. Por isso, eles não podem ser denunciados. Tá? Então, o Brasil não pode retirar-se de tratados de direitos humanos. Tá? Ele pode... com relação a esse tratado, se ele ratificou uma vez, ele vai ter que permanecer em virtude da nossa Constituição, porque há uma compatibilidade entre a Constituição e esse tratado. Mesmo porque, se vocês pararem para pensar, né, que vem aqui na sequência, não está aqui, está mais abaixo. Os tratados de direitos humanos, eles são incorporados ao direito brasileiro com status de emenda constitucional. Então, seria possível o presidente ir lá e emitir um decreto presidencial denunciando o Tratado de Direitos Humanos, sendo que ele tem status de emenda. Para ter status de emenda, tem que ter um procedimento mais rigoroso. Por isso, também que não é possível denunciar Tratado de Direitos Humanos no Brasil. Há possibilidades, em sentido geral, entrar em conflito. E aí nós precisamos saber qual é a hierarquia de contratos. Acima de todo e qualquer tratado, temos a Carta da ONU. A Carta da ONU é o maior tratado, né, que existe entre todos os signatários, esse que deve prevalecer. Então, todo tratado que colide a Carta da ONU sempre vai prevalecer a Carta da ONU. Tá? Isso está no artigo 103 da Carta. E também no artigo 30, parágrafo 3º da Convenção de Viena. Então, a hierarquia do tratado maior tem a supremacia da Carta da ONU e os demais tratados não podem contrariar a Carta da ONU. Se contrariar, vai prevalecer aí, num eventual litígio, a Carta da ONU. E se houver um tratado... o conflito entre outros tratados. Tá? Aí vai permanecer o tratado mais novo, que é o critério cronológico para resolver a antinomia. Então, quando há um conflito de tratados, né, sempre vai prevalecer o tratado mais atual, mais novo, mais contemporâneo, princípio cronológico. Se acaso eu tiver um conflito entre um tratado comercial e um tratado de direito ambiental, ou até mesmo de direitos humanos, vão prevalecer esses tratados em derrogação daquele. Porque aí o que vale é o princípio da especialidade. Tá? Então, o tratado de direito ambiental, ele é especial com relação à matéria tratado de direito comercial. Então, ele vai prevalecer. E direitos humanos, eles são os direitos superiores, né? São normas de jus cogens. Por isso, ele também tem uma superioridade por ser especialíssimo. Perdão. Então, os tratados não podem contrariar a norma de direitos humanos. Então, veja que o critério, a antinomia que existe no nosso ordenamento jurídico interno, também existe no ordenamento jurídico internacional. E os critérios para a solução de conflitos são os mesmos, cronológico e de especialidade. E o status, por fim, último slide aí para a gente terminar, qual é o status do tratado no nosso ordenamento jurídico? Todo tratado, de maneira geral,
ingressa no ordenamento jurídico como lei ordinária. Por isso que o procedimento legislativo é o de lei ordinária. A exceção é com relação aos tratados humanos. Esses tratados de direitos humanos, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, com status de norma constitucional. Certo? Então, por que isso acontece? Porque ele tem a natureza, a mesma natureza, o mesmo conteúdo ideológico que a Constituição. Então, ele assuma um status de norma constitucional. É óbvio que ele tem um procedimento para que isso aconteça. Ele não vai ser mais aprovado por aquele processo de lei ordinária. O procedimento para aprovação de tratado de direitos humanos é outro. Não é mais simples da forma como eu falei para vocês. Ele vai pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, tem um procedimento específico para aprovação do Tratado de Direito Internacional. E uma vez aprovado por esse procedimento específico, esse tratado de direitos humanos, ele vai ser uma norma constitucional. E qualquer violação interna vai ser considerada uma inconstitucionalidade. Tá? Com relação ao procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, isso vai ficar para a próxima aula, que é a unidade 3.2, certo? Por enquanto, a gente só vai ficar aqui com relação ao status. Regra geral, os tratados são lei ordinária, tem status de lei ordinária. Então, lá na pirâmide Kelsen, vai ficar abaixo da Constituição. Né? Exceção, Tratado de Direitos Humanos, aprovado pelo parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, que aí assume o status de norma constitucional e fica juntinho com a Constituição na pirâmide de Kelsen. Certo? Senhores, alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Ficou tranquilo? Não, professora, tá tudo tranquilo. Tá? Perfeito. Obrigada, Gil. Célio? Tranquilo. Por quê? Perfeito. Tá. Carol, Fernando? Você não me viu? Desculpa, Célio, você quer falar alguma coisa? Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Fernando. Célio? Não. Célio, você gostaria de falar mais alguma coisa? Ori, eu não consigo realmente te entender, porque o seu microfone não abre para mim. Não consigo, sai tudo picotado. Não consigo mesmo. Tá tudo picotado, parece um robô, assim, que tá cortando as sílabas, tá? Não consigo te entender. Mas qualquer coisa, se você quiser mandar as suas dúvidas por e-mail, eu terei prazer em respondê-lo, tá bom? Bom, queridos, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Lembrando que tem uma atividade no AVA para vocês fazerem até dia 23, tem mais 3 dias aí, conforme o Francisco já avisou a vocês, valendo a pontuação desse semestre. Valendo a pontuação desse semestre. Tá? Obrigado. Bom dia. Obrigada, Ari. Obrigada. Com relação à prova, nós não tivemos grandes problemas, a maioria, você foi uma turma muito boa, né? Foram muito bem. A menor nota em direitos humanos nem foi dessa turma, foi da outra turma, mas assim foi uma que tranquila de se passar, tá? Que foi, se não me engano, 600. Tá? Então, agora a gente vai partir já para o segundo semestre aí, para poder, bimestre, né? Já partindo se preparando para a próxima prova, tá? Convido vocês a estudarem a unidade 3.2, para a semana que vem nós voltarmos à disciplina de direitos humanos
e ver como é que esses tratados de direitos humanos se comportam na ordem jurídica brasileira, tá? E qual é a importância no âmbito internacional desses tratados serem incorporados na nossa ordem, certo? Senhores, obrigada pela aula de hoje, né? Agradeço a participação de vocês. Ah, só um detalhe, estou mudando o horário da aula de vocês para as 8h30. Tá? Já tinha combinado com a Carol, conversei aqui com o Francisco. Então, a partir da segunda-feira, da terça-feira que vem, as aulas de vocês passam a ser às 8h30. Para que dê tempo de vocês entrar, acordar tranquilo, com calma e entrar, porque hoje a gente começou às 8h, só eu e a Carol aqui, tá? Então, vou esperar vocês. 8h30, aí dá tempo de vocês acordar tranquilo. Certo? Combinado? Ok? Obrigada, professora. Perfeito. Perfeito, obrigada. A Carol já tinha me dado o aval dela. Célio? Tá certo? Vocês comunicam, por favor, o pessoal da sala de vocês, tá? Eu não tenho contato direto. O Francisco já vai avisar. Obrigada, Célio. O Francisco vai avisar, mas eu gostaria que vocês fizessem isso, porque vocês são mais próximos com os colegas, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula, às 8h30. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Obrigadão. Tchau, até mais. Obrigada a vocês. Tchau.